Filho, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quantos amo, sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, reunimos por sua graça mais uma noite. Enquanto nós temos o tempo para adorar, nós queremos estar adorando. Um dia muito breve, esse tempo de adoração e de companheirismo ao redor da palavra será tirado de nós. Pode ser que fique apenas lembranças, recordações, mas quando isso chegar o momento, Senhor, quero estar certo de que tudo que Tu me deu para fazer, eu fiz. Como a parábola dos talentos. O que recebeu o que recebeu apenas escondeu o talento. O que recebeu 2, fez 4. O que recebeu 5, multiplicou para 10. Mas quando o Senhor voltou, o Senhor perguntou o que ele tinha feito com o talento que tinha dado a ele. Ele apenas disse: eu escondi, sabendo que o Senhor pediria conta, eu tive medo de perder e eu escondi. O Senhor respondeu: por que você não colocou no banco? Quando eu voltasse, eu receberia com juros um talento. Mas nem isto você teve a disposição para fazer. Ó Senhor, que nunca nós estejamos enquadrados no homem que recebeu um talento. Ajuda-nos, ó Pai, fazer aquilo da melhor maneira que o Senhor nos conduzir, nos orientar, nos capacitar para fazer, para entregar a Ti, quando voltares, o nosso trabalho. Ninguém faz nada por si, pelas suas mãos, seus próprios entendimentos ou a capacidade. Porque tudo vem do Senhor. Nós nos entregamos e pedimos, ajuda-nos, ó Deus, dar de nós tudo que temos para Ti. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Pode sentar, irmãos, Deus abençoe mais uma vez. Eu vou ser um pouco breve nesta noite. Eu quero ler um texto das 70 semanas de Daniel e depois, se houver tempo, de outra mensagem, que é a mensagem de eventos modernos esclarecidos por profecia.
profeta disse nessa mensagem nova que recebemos, eu achei aquilo muito importante. Bem no comecinho da mensagem, ele disse, ele estava em uma viagem de pesca. Estava um índio com ele, chamava o índio de Bert. Não é o Bert, o caçador, é um outro. E ele viu uma revoada de patos, muitos patos, mas muitos, que ele nunca tinha encontrado. Aí o Bert perguntou, irmão Brana, esse barulho todo que eles estão fazendo e voando do rio para a lagoa, que língua eles estão falando? O que eles estão... qual a comunicação deles? Brana disse, olha, eles estão no momento de migração, eles estão saindo daqui, porque você percebe que nós vimos também ali um rebanho de corças, elas estavam mugindo muito, e uma perto da outra. Ele disse, e você viu também, ele passando isso para o companheiro dele, como o pôr do sol hoje está tão longo. Não é que aumentou as horas do pôr do sol, é que o sol tornou-se vermelho antes do horário normal. Quer dizer que foi mais longo o pôr do sol. Ele disse, esse é o mais longo pôr do sol que você possa ver. E quando eles foram recolher e foram para o acampamento, a lua tinha totalmente perdido a sua luz. Ele disse, aqueles patos estão indo para uma região que não vai cair neve. Está vindo aí uma nevasca e este lago vai congelar. Ele sobrevive deste lago. Eles estão indo para o sul, porque no sul não tem nevasca. Aí ele disse, você viu também aquelas corças se aglutinando? Ele disse, eles estão umas protegendo a outras, porque está vindo uma nevasca e a lua perdeu o brilho nessa noite, porque já começou a cair neve. Então, eu lembrei-me de Zacarias 14:7, que é o mais longo pôr do sol das Escrituras, é o nosso. É sobre isso que irei falar um pouquinho. E está caindo um juízo sobre o mundo, sem sombra de dúvida. E quem são aves migratórias, que elas migram para outra região. A noiva está migrando da terra. Ela está indo para a glória. E quem ficar aqui não vai ter chance nenhuma. Esta é a verdade. Não tem chance nenhuma. E eu achei tão importante aqui, você vai ler a partir do parágrafo 4 dessa mensagem. Eu achei tão importante isto, que eu sempre fiz uma pergunta. Nós estamos há 80 anos praticamente que a era de Laodiceia terminou, que é um tempo muito longo. Aliás, a era de Laodiceia terminou em 56. Ela está há 67 anos que ela terminou, praticamente. E comecei a olhar na mensagem, olhar nas Escrituras,
E Deus só está prolongando este tempo, porque Deus tem um tempo, tem uma estação para cada semente brotar. Então, Deus está dando só o tempo para que a última semente possa brotar, sair e ele colher os frutos, colher essa semente e levar para casa. Agora que nós vemos que me parece que não tem mais espaço, porque nós estamos trabalhando, evangelizando, em vez das pessoas se aglutinar para adorar o Senhor, elas estão se dispersando. Essa é a verdade. Em vez dela estar mais perto, ter mais desejo de adoração, estar em companheirismo, sentir-se bem no companheirismo, elas estão se dispersando. Elas estão perdendo o entusiasmo, elas estão perdendo o prazer de dizer assim: eu vou hoje no culto, vou ouvir a palavra e o Senhor certamente vai me ajudar. Eu vou no culto hoje e certamente vou ter o prazer de adorar o Senhor, porque eu vou indo lá para esta causa. Parece que tornou-se tão comum, e é a mesma coisa de você ir comprar um produto, mas você não está muito preocupado, porque o produto vai sempre ter ali. Você pode comprar o dia que você quiser, porque chegando lá, na loja, o produto está à sua disposição. É mais ou menos isso que uma parte do povo está pensando. Mas eu posso garantir para eles que eles vão pegar a porta fechada um dia. E esse produto não vai estar mais disponível para ele. Quando falta, aí que desperta o interesse. É como você ir num velório. Você vai num velório, o que mais chora no velório é aquele que mais maltratou o falecido. Aquele que não ligou para ele, seu pai, sua mãe, nunca mandou uma mensagem, visitava de vez em quando, entendeu? Nunca ligou. Mas aquele que está sempre por perto, cuidando, aquele que está sempre por perto, assistindo, esse está tranquilo, porque ele fez a parte dele e ajudou aquela pessoa enquanto viveu, sabendo que agora não pode fazer mais nada. Mas aqueles que não deram nenhuma atenção, esporadicamente faziam uma visita e chora, se desespera, grita, sapateia, porque não vai ter mais aquela pessoa. Por que não aproveitou aquela pessoa enquanto estava viva? Por que não aproveita os irmãos enquanto tem culto? Por que não vem adorar enquanto tem culto? Enquanto nós estamos tendo essa liberdade. Estou falando que está vindo para cá, tinha um caminhão que tombou, derrubou e fez um problema sério no trânsito para a gente. Aí, eu estava ouvindo uma notícia do ministro da Justiça que disse que hoje mentira nas redes sociais vai dar cadeia, mas vai muita gente presa. Porque ele falou, Lewandowski disse que ele vai pôr agora a polícia em cima dessa gente. Vai pôr a polícia. Nunca ouvi isso. Quer dizer, para eles, nós não falamos nenhuma verdade, né? Para eles, nós não falamos nenhuma verdade. Quando falamos de ideologia,
as coisas que acontecem, a inversão de valores. Para eles, essa inversão de valor, que a gente reverte, faz o contrário, para eles não é verdade isso. Tem que sustentar a inversão de valores. Então, falei para minha esposa, se você está ouvindo esse comentário aí, a gente não está dando nem muita atenção, né? Mas isso aí tem muito a ver. Que eles vão fiscalizar o que as igrejas estão pregando. Eu acredito que as igrejas nominais aí vai adequar o discurso que o governo quer. Mas nós não vamos adequar o discurso do governo. Nós vamos adequar o discurso nosso de acordo com a mensagem. Isso pode custar nossa liberdade. E o dia que custar a nossa liberdade, nós estamos com nossos pés já do outro lado da vida. Amém? Com certeza. Pois bem, eu quero ler um trecho da rejeição do Messias. Diz o profeta que os 144 mil que são os judeus, eles não irão aparecer nos nossos dias. Eles aparecem não no 3º capítulo de Apocalipse, eles aparecem no capítulo 7 de Apocalipse, os 144 mil, quando desencadeou a perseguição sobre Israel e eles repatriaram. Isso em 1914 começou o repatriamento dos judeus. Isso teve uma duração de 40 anos. Depois, com a Segunda Guerra, 1914, e a Segunda Guerra começou em 1939, 40 a 45, o Holocausto, aí repatriou os demais. Se tiver algum judeu fora da Palestina, eles terão que chegar lá o quanto antes, porque Deus não trata com Israel fora da sua terra. E tem outra coisa, esse número tem que estar completo. No meu entendimento, pela mensagem, eles já se completaram. À medida que Deus vai aproximando do povo judeu, é à medida que o gentio vai ficando frio, é à medida que o gentio vai se apostatando. Nós vemos as pessoas afastando, e para a gente parece que até o curso normal da vida, né? Ao longo do tempo nós estamos vendo isso acontecer. E não tenha isso como normal. Ninguém deixa o Senhor Jesus Cristo, se for dele. E ninguém pode tomá-lo em sua vida, se não for dele. Se você for de Cristo, nada vai tirar você. Porque ele disse assim, na leitura da ceia, vocês já ouviram quantas vezes eu li na minha vida, né? Daqueles que me destes, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumpra as Escrituras. Então, aí está. Eu vou ler agora. Eles parecem, no 3º capítulo, eles estão mais adiante, eles não estão no 3º capítulo, estão mais adiante na Escritura. Agora vemos que toda esta coisa havia de tomar lugar neste tempo, na 70ª semana, a última semana. Agora, se eles têm tido já 69 semanas e viveram exatamente da forma que Deus disse que fariam, e sucedeu da forma que Deus disse, então resta
apenas uma semana adicional prometida para os judeus. Agora, irmão, prepare-se e vocês podem ver, ouçam quão perto estamos. Então, Jesus cumpriu a última semana, ele profetizou até o meio da semana. Profetizou 3 anos e meio, foi o ministério de Cristo. E bem no meio da semana o Messias foi tirado. E Deus começou então a tratar com o povo gentil. Ele não tratava mais com o povo judeu por causa da rejeição. Então começou a tratar com o gentil e colocou 7 eras da igreja até no nosso tempo presente aqui. Agora, outra coisa também que é muito importante, quero deter-me aqui mesmo um momento explicar isto, que quando eles rejeitaram ao Messias, foi quando eles, por certo, rejeitaram a Jesus como Salvador e o crucificaram. Vocês recordam aqui o que diz a Bíblia? Ele será cortado não por si mesmo, o Messias, o príncipe. Pense quão precisa foi essa profecia. Eu quero fazer com que isto fique gravado em seu interior, que se aquela profecia foi precisa, exatamente ao tempo apontado, exatamente da forma que dizia, estas outras 7, esta semana que resta, essa meia semana que resta, agora você percebe que, recordem, ele foi cortado, o Messias, judeus, Deus cessou de tratar com eles pararam aí. Então foram dispersados pelo Império Romano, e notaram vocês aqui, meu cartaz? Eu quero que vocês captem isto. Agora, o desenhem, notem vocês aqui onde tem uma cruz, isto é onde eles rejeitaram. Porém, o tempo se estendeu por um período mais longo. Vê, porque 30, 40, 50, 60, 70, 40 anos mais tarde, Tito, o general romano, destruiu a Israel e Jerusalém, dispersou ao povo por todo o mundo. Vejam vocês, Tito, 40 anos mais tarde, realmente o tempo dos judeus se estendeu até a completa. Deus não estava tratando com eles, ele apenas tratou com eles até que rejeitaram a Cristo. Então, quando eles crucificaram a Cristo, eles clamaram: seja o seu sangue sobre nós e sobre os nossos filhos. Assim tem sido desde então. Os judeus, isso está lá em São Mateus, capítulo 24, versículo 29 até o 35. Jesus falou da tribulação que viria. Eu vou ler com vocês. Abra a Bíblia em Mateus 24. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, toda a tribo da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira.
quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Ele está falando aqui exatamente de Apocalipse capítulo 7. Agora aqui, lá nos primeiros 2 versículos de 24. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Profetizando sobre a destruição de Jerusalém. Agora, se você ler o 15, diz assim: quando, pois, virdes abominação, agora o versículo 15, eu li primeiro aqui sobre a perseguição de Hitler. Aqui nós estamos vendo, falando com os judeus, olha a estrutura do templo, como ele foi construído, que obra tremenda. Ele falou que não vai ficar nenhuma pedra em cima da outra aqui. Que jeito? Como? E disseram assim: foram 40 anos para fazer essa estrutura aqui. E vai ser destruída? Não vai ficar pedra sobre pedra? E tem mais. Jesus disse: derruba este templo, eu em 3 dias vou reedificá-lo. Disse, agora endoidou de vez. Um homem sozinho fazer esse templo em 3 dias, levou 40. Você percebe? Entender a linguagem bíblica, entender pelo Espírito, eles ficaram com o natural. Mas aqui no 15 ele diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, e que ele entenda. Então os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Agora já entrou no tempo dos gentios. Mas veja, ele está dizendo aqui, o Senhor Jesus está dizendo, aflição que viria, e uma ordem divina. Se você estiver no campo, não volte, estiver no telhado, não desça. Era uma mensagem dizendo: aonde fuja. Vai haver um sinal no tempo, e quando vocês verem, vocês fujam, porque vai ser o tempo do juízo. Para quem não era eleito, não resolveu nada. Mas vocês querem ver o que aconteceu? Vamos lá. Abra sua Bíblia no profeta Jeremias. Então vamos ver que Jeremias, veja bem, se eles estivessem afinados com o ministério de Cristo, eles iam nessa escritura agora aqui e iam descobrir que havia uma profecia, e que essa profecia, eles estavam vivendo os dias dessa profecia. Então o profeta Jeremias, no capítulo 19 e versículo 9 de Jeremias.
E lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e comerá cada um a carne do seu próximo, no cerco e no aperto em que os apertarão os seus inimigos e os que buscam a vida deles. Então quebrará a botija à vista dos homens que forem contigo. Versículo 9. Está profetizado por Jeremias que ia ser um aperto tão grande que eles iam comer a carne dos seus filhos. Agora você pega na frente, Lamentações de Jeremias, Lamentações capítulo 4 de Lamentações de Jeremias, só tem 5 capítulos, vamos no 4. Lamentações 4 e 10, eu creio. 4 e 10, está assim, ó. As mãos das mulheres piedosas que eram religiosas, ortodoxas, cozeram os seus próprios filhos, serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Aqui estava a advertência do mesmo profeta, no capítulo 19, no verso 9, Lamentações de Jeremias 4 e 10. Jesus estava falando a respeito disso, quando nós lemos aqui, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí ele fala do aperto e da aflição que viria, que nunca houve na história da humanidade, viria sobre eles. E quando aquilo estava acontecendo, Jesus falou isso no ano praticamente quase perto da sua crucificação. Digamos que ele falou no ano 33, faltando apenas 6 meses para ser crucificado. Aí você vai ter no ano 70, você vai ter 37 anos. E nesse tempo, não os apóstolos estavam ali, alguns deles, outros tinham partido porque eles tinham sido martirizados. Mas tinha uma geração, lá do dia de Pentecostes, que tinha recebido o Espírito Santo e conhecia a profecia. Eles tinham recebido o Espírito Santo e conhecia os acontecimentos que viriam sobre a cidade de Jerusalém, porque quando a palavra diz, a filha do meu povo é a cidade de Jerusalém. Então, quando eles viram o sinal que Tito começou a marchar em direção a Jerusalém, não ficou um eleito na cidade. Eles fugiram da cidade, porque se eles ficassem, Jerusalém foi sitiada. Não foi sitiado apenas o templo, Jerusalém foi sitiada. Tinha mais de 1 milhão de pessoas em Jerusalém, dentro da cidade. Tito fez isto por 2 anos, e a fome foi crescendo. Eles comeram toda a grama que existia na cidade, tudo que era verde, árvores, comeram. E depois elas começaram, tem até um historiador que faz uma narrativa muito bonita. Aí, o que eles faziam? As mães, hoje comiam o filho de uma, a outra, no outro dia comia o filho da outra. Agora, isso era selvageria, canibalismo. Quem pode comer carne humana? Eles ficaram tão loucos, tão desesperados, que comeram os seus filhos, os cadáveres que estavam morrendo de fome, eles comiam. Isso que aconteceu
com o povo que crucificou o Senhor Jesus Cristo. Aquela multidão que gritou lá no Calvário, que o sangue dele venha sobre nós e nossos filhos. Solte Barrabás e crucifique o Cristo. É isso que aconteceu com eles. Agora, eles não tinham advertência, eles eram versados em toda a lei de Moisés, eram versados nos livros dos profetas. O profeta deles, Jeremias, estava advertindo eles, e Jesus chegou e falou desse acontecimento. E Amós disse, Amós, pode ler lá no livro de Amós, disse assim: o Deus que vocês dizem que servem vai destruí-los. O Deus que este povo diz que serve, o Deus que as igrejas dizem que é o seu Deus, vai destruí-los. Você percebe aquele acontecimento que já passaram de 2000 anos. E você sabe que agora se repete com o gentil, por isso que eu estava lendo aqui, eu parei no meio do texto. A rejeição, Laodiceia rejeitou a palavra, rejeitou a Cristo. Cristo manifestou, olha, Jesus, o ministério de Cristo, no ministério de Elias, foi tão grande, tão poderoso como foi a primeira vinda, na segunda foi muito mais. Nós temos muito mais sinais hoje de Cristo do que eles tiveram. Jesus teve um ministério de 3 anos e 6 meses. Levantou 3 mortos, parou tempestades, que sabemos. Abriu olhos de cegos, limpou leprosos. Mas os gentios teve um ministério que começou com a voz do Senhor no rio Raio em 33. Mas a partir do ano 46, até terminar o ministério do irmão Branham em 65, foi sinais, 5 mortos ressuscitados. O caso da menina, do nenê, da criança, do menininho do México, que estava morto desde as 9 da manhã, quando foi ressuscitado era 10 horas da noite. Nós temos o caso da África, era 7 caminhões de aparelhos ortopédicos. Nós temos o caso da alemãzinha e daquele moço que recebeu olhos, que nasceram sem olhos. Nós temos casos de criação de braço, de pernas. Jesus operou quase 30 anos para o povo gentil. E o povo gentil rejeitou. Agora, quando ele rejeita, então Deus começa a abrir sua palavra a partir do ano 1956. Ali começou a abrir a palavra. Os anos 60 foi o tempo que ele abriu, falou das eras da igreja, das mensagens de Apocalipse, 70 semanas de Daniel, e foi abrindo ali a palavra, até no dia 8 de março de 63, com a presença de 7 anjos, o anjo da frente era o próprio Senhor Jesus Cristo, que comissionou irmão Branham para abrir este livro. Agora você percebe que você lê Apocalipse 5, ele tinha um livro na mão, mas depois que ele abre o livro e ele faz a chamada, ele fecha o livro e assenta no seu trono. Terminou. Aí, em Apocalipse 10, o anjo forte desce, põe um pé na terra e outro no mar. Ele tem um arco celeste em sua cabeça, levanta
a mão para o céu e diz: o tempo não será mais. Mas o sétimo anjo, nós vamos ler mais um pouquinho. O sétimo anjo, ele é o anjo selador, que sela, tá? Então, veja esse anjo aqui, lá no capítulo 9 do profeta Ezequiel, tá? Ezequiel capítulo 9. Pode ser que alguém esteja disposto a ler a Bíblia, né, hoje comigo, né? Pessoa que não carrega a Bíblia não pode nem ser chamado de crente. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um com suas armas destruidoras na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com tinteiro de escrivão em sua cinta. Esse homem vestido de linho com tinteiro em sua cinta era o Espírito Santo. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Bronze é juízo. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa. Clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão em sua cinta, e disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas 2 homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele ferir, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais, matai velhos, jovens, virgens, meninos, mulheres, até exterminá-los, mas todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E disse-lhes: contaminai a casa, enchei os átrios de mortos, e saí. E saíram e feriram na cidade. Amém? Essa é exatamente a profecia que fala da destruição de Jerusalém pelo imperador Tito. Está aqui. Quem que é esse homem vestido de branco com tinteiro na mão? O Espírito Santo selou, marcou cada vida eleita daquela cidade, daquela igreja, daquele dia, no ano 70. Os que não tinham a marca, não sobrou sequer um. Todos foram mortos, do menor ao maior. Agora tem uma coisa: Deus, ele cuidou de uma cidade, porque a cidade que rejeitou o Messias foi Jerusalém. Os judeus ortodoxos que rejeitaram o Messias, hoje ele não está cuidando de uma cidade. Hoje a rejeição do Messias é o universal, tá? O mundo tem rejeitado a Cristo. Por isso que Deus tem marcado cada um nesta hora. Se marcou na primeira vinda, marca na segunda vinda. Se o Espírito Santo marcou aqueles na a era de 30, né, a partir da crucificação, a partir de Pentecostes, marcou até o ano 70 aquela gente. Hoje o Espírito Santo, Cristo, ele veio através de uma mensagem. Ele se identificou nessa mensagem, ele abriu a palavra, revelou os mistérios. Então Deus quis se esconder em um homem, atrás de uma pele, e operar através do seu profeta. E agora quando diz: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os seus servos profetas. Ali está
quem ouvir aquela voz. Então a voz do sétimo anjo é para o eleito, que vai ser selado com o Espírito Santo. E o selo de Deus veio sobre aqueles que saíram de Laodiceia. Você percebe que Laodiceia, na estatura de um varão perfeito, é a sétima era. Mas você olha um pouquinho para cima, tem uma coisa chamada pedra angular, pedra de esquina. Ali é Cristo. Quem é aquela igreja? Aquela igreja não é a sétima era, não é a Laodiceia, aquela é a noiva, porque a noiva é o corpo dele, e ali é ele. Agora, se você observar, aquela pedra é de jaspe. Aquela pedra está no capítulo 4 de Apocalipse, que diz assim, ó, esta pedra aqui, ó. E depois dessas coisas orei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz como que de trombeta falara comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. Logo foi arrebatado um espírito, e eis que um trono estava posto no céu, um assentado sobre o trono, e o que estava sentado era da aparência semelhante da pedra de jaspe, a sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Aonde estava isso? Como que a pedra angular, esta pedra de coroa, está mostrando Cristo no trono, está mostrando uma igreja que foi arrebatada. Aqui é uma visão do arrebatamento que João teve. Então ele viu este trono, o arco celeste ao redor do trono, pedra de jaspe e de esmeralda, que é o verde âmbar. É exatamente isto. Essa igreja foi raptada. Onde ela estava? Ela estava em Laodiceia, onde fizemos a leitura do capítulo 3 de Apocalipse, a partir do versículo 14. Mas agora esta página foi virada. Ela se encontra no capítulo 4, a igreja eleita, pedra de jaspe, de sardônica, esmeralda, e ao redor do trono tinha um arco celeste. O que é isso? É a igreja eleita, é os que foram marcados, selados com o Espírito Santo. Esta igreja está raptada, aguardando a chamada: subi cá. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Sim, sim. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os vivos, não precederemos aos que dormem, mas com eles seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Então tem uma igreja que está vindo para cá, e tem uma igreja aqui que está a ponto de ser transformada. Por que que o mundo está num estado tão decadente como esse? Então você volta lá no dia 24 de março de 1964, quando uma pedra foi cortada da montanha sem mão. Vocês se lembram daquilo? Aquilo era Daniel capítulo 2, e uma pedra foi cortada da montanha sem mãos, e aquela pedra atingiu o quê? O pé da estátua. E esta pedra foi crescendo, e tomou a terra inteirinha. Que pedra é esta? Essa é a pedra de coroa, essa é a pedra angular, esse é o reino de Cristo na terra. Então aquele sinal, 24 de março, ou seja, era uma sexta-feira santa, aquele acontecimento, aquele redemoinho que cortou a copa das árvores, 1,20 m, cortou e tirou o topo da montanha, e no outro dia o Alasca afundou com um terremoto de 9,3 da escala Richter. Está mostrando: o juízo está caindo, Laodiceia está morta, e Deus começou a tratar, a chamar sua semente
Eu creio que nós temos sido a última remessa que tem sido chamado para este tempo, para esta hora. É tempo de arrebatamento, minha gente. Amém. Aleluia. É tempo de rápido. Não se espante com quem está abandonando a vida de fé. Não se espantem com aqueles que estão frouxos. Não. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida espiritual. Cuida de ti mesmo. Zela por esta palavra. Ame esta palavra. Seja um crente genuíno. Você está marcado, não com a marca da besta, mas com a marca de Cristo. O homem do tinteiro caminhou em nosso tempo, caminhou na abertura dos 7 selos, para marcar você, essa marca é o selo de Deus, e o selo de Deus é o Espírito Santo. Por isso que ela saiu de Apocalipse 3 para entrar em Apocalipse 4, a pedra de coroa, a pedra angular. E essa pedra atingiu o pé da estátua, e a estátua se desmoronou, tornou-se como pragana na eira no tempo de estio, desapareceu. Porque este sonho que Daniel interpretou de Nabucodonosor, capítulo 2, a cabeça era de ouro, braços e tórax de prata, aqui o ventre e as coxas de bronze, e as pernas e os dedos de ferro e barro. Comunismo e catolicismo. Quando fala de barro, fala de semente, tá? Semente. Quando fala de ferro, fala de religião. Você percebe que começa com a cabeça de ouro, desce para a prata, chega no bronze, no ferro e no barro. Começa com o reino babilônico de Nabucodonosor, vem para o império do Medo-Persas. Depois de Medo-Persas, que era Dario, vem para o império grego, e o grego vem o romano. O império, o rei Nabucodonosor governou sobre o mundo inteiro, e Roma voltaria a governar no mundo inteiro. E faz 2000 anos que Roma está governando no mundo inteiro. Porém, neste tempo aqui, aquela pedra cortada da montanha é Cristo. Quando fala de Cristo, você tem que ver a noiva. É Cristo que atingiu o pé da estátua. O que Deus fez? Está na obra-prima. Deus fez uma grande base, uma base sólida, para em cima desta base ele edificar uma torre. Ele colocou em cima da base que ele fez, que era a fé. Nos dias de Paulo, a igreja de Éfeso. E de Éfeso ele veio para Esmirna. De Esmirna ele veio para Tiatira. Tiatira ele veio para Sardes. De Sardes ele veio para Filadélfia. Filadélfia ele chega em Laodiceia. Então Deus colocou 7 degraus a partir daquela sólida base. 7 eras da igreja, 7 mensageiros, noiva de 7 eras, que foi colhida em 2000 anos. Mas quando chega em Laodiceia, ele faz uma pequena separação. Ele para com Laodiceia, sobe um pouco mais e traz esta pedra. Esta pedra, ela trabalhou, ela viajou, ela navegou
por 2000 anos subindo e construindo esta igreja. Há dezenas, centenas, milhares de irmãos, desde Éfeso até Laodiceia, que nos esperam. E o irmão Branham foi lá e encontrou o seu povo. Aquele povo foi tirado de Laodiceia. O profeta foi lá, além da cortina do templo, os encontrou lá. Ele voltou aqui para terminar sua jornada. E quando ele volta, esse testemunho veio para ti, veio para mim, que ele esteve lá e testificou que ele encontrou sua filha, encontrou sua esposa, encontrou seu povo lá. É uma verdade, eles estavam lá. E se aquele povo estava lá, oh Deus, eu sou parte daquele povo, você é parte daquele povo que estava lá. E você sabe, quando ele voltou, ele veio para encerrar. Ele veio para encerrar, para fechar. Agora, por isso que eu disse, quando a misericórdia é rejeitada, o tempo é mudado. Quando Deus tirou o profeta, a misericórdia tinha sido rejeitada. Rejeitar a misericórdia é rejeitar a oportunidade que Deus nos dá nesse tempo. É não perceber, é não acordar para esta puxada. Nós estamos num tempo de uma puxada, uma sacudida. Nós estamos num tempo da maior palavra, mensagem que já se foi pregada, vaticinada ao redor do mundo. Nunca levantou homem na terra com tal qualidade de mensagem e poder na palavra, porque Deus tem ungido um povo agora, porque esse é o alimento para você suportar o mundo, suportar a decadência do mundo, suportar as tentações do mundo. Se o diabo, ele tem uma arma, Deus tem outra. Se o diabo tem o que ele tem, Deus nos revestiu de um poder tão grande que nem para aquilo nós damos atenção. O que significa isto? Esta hora que estamos vivendo, a saída do irmão Branham, podia voltar lá no ano 77. 77 começou o último jubileu. Um jubileu dura 50 anos. E ele dá início no ano 49. Em 77, deu início o último jubileu. Coloque 50 anos. Depois de 77, e você pode ter uma ideia. À medida que a noiva vai se aperfeiçoando, à medida que a noiva vai entrando em Cristo, recebendo mais dele, é à medida que o mundo vai se pervertendo, é à medida que as pessoas vão se enlouquecendo. Nós estamos no mundo de débeis mentais, estamos no mundo de loucos, estamos em pleno nudismo. Eu digo uma coisa, a ciência prova que o nu é desprezível. Sabia disso? O nu é desprezível, não tem beleza. Uma mulher nua na rua não chamaria tanto atenção como uma mulher bem mal vestida, com uma saia muito curta, né? E daqui para cima quase nua. E as mulheres que o diabo esculpiu nesse tempo, que tem seus corpos todos trabalhados. Então, o que acontece? Isso prende atenção. Isso causa dentro dos homens que é de sangue vermelho, homem que é homem, quando vê a mulher dessa, ele não é um homem normal. Algo tem que acontecer com ele se ele não é cristão. Mas pega esta mulher, tira toda a roupa dela, vê se ela chama tanto atenção. Não chama. Mas a maneira que ela se veste, chama.
Por isso o diabo, ele tem a sua mão nas modas. Eles têm as suas mãos para vestir as mulheres da maneira mais perversa que tem. E isso começou na França. Depois a França perdeu para os Estados Unidos. E eles mandaram as modas ao redor do mundo através de Hollywood, naquele tempo. Veja que situação o mundo se encontra hoje. Veja a situação dos homens. Veja a situação da juventude. Vê se os jovens têm comportamento de uma pessoa que anda em sã consciência pelo que eles vestem, pelo que eles fazem e pelo que eles fazem. Então, você percebe que o mundo entrou numa demência, numa decadência, e os valores foram invertidos. Os valores estão invertidos. Hoje o homem de terno e gravata, ele é antiquado. Acabou. A mulher que se veste como dama é antiquada. Deixa ela pôr a sainha curta, cortar o cabelo e pintar a cara e mostrar o seu desprezível corpo para os homens, que ela vai ser bem aceita em qualquer lugar que ela entrar. Mas chega as marmotinhas para você ver. Como diz o pastor Samuel, que eles estavam numa viagem, pararam num posto, e as irmãs foram no sanitário, lógico, deve ser grande sanitário, né? E tinha uma senhora lá, umas mulheres bem atualizadas, bem mundanas, falou para as meninas: te cuida, meninas, que as bruxas estão soltas. Chamou as irmãs de bruxa. O mundo tem que dar um nome a isso. Nós estamos em defesa da palavra. E se você defende a palavra, saiba que você vai ser rejeitado. Se nós quisermos ser atuais com o mundo, com a moda, você vai ter que rejeitar Cristo. Você vai ter que rejeitar Cristo. Eu vou lhe dizer uma coisa. Esta mensagem, ela não pode envelhecer. É a coisa mais atual que Deus enviou na terra. É a sua palavra revelada. Enquanto todas as coisas que o mundo faz, inventa e oferece, diz que está no top. É a coqueluche da hora. Isto é lixo. Mas quando aparece Deus, na maneira que faz o seu povo viver, então há uma inversão de valores. Tem que haver uma inversão de valores, tem que haver uma rejeição. Mas agora, se você olhar para esta pedra angular, você vai ver que essa noiva, ela é de jaspe, ela é de sardônica, ela tem a pedra de esmeralda. Não há nada que possa igualar, não há nada que se possa comparar com a beleza que há nela. Ela tem a beleza de Cristo. Vou terminar com essa história. O irmão Branham, nas suas viagens, ele, lógico, vivia muito em hotel e bateu na porta do seu apartamento. O irmão Branham sempre foi uma pessoa assim, corajosa e disposta. Talvez alguém esteja necessitando de um socorro, de uma oração. Ele foi e abriu a porta. Viu a mulher mais bela do mundo diante dele, tentando entrar no apartamento dele. Servia bem para muitos crentes caídos, né? Ele se olhou nela assim, tirou uma linha até no pé dela,
disse assim: Satanás, vem perturbar o servo no seu descanso, o servo de Deus, saia dela. Quando o profeta falou isso, quebrou, caiu o encanto daquela mulher. Era a velha mais feia da história que ele viu. Era uma coisa murcha, enrugada, feia, toda desengonçada. A beleza do mundo é apenas uma maquiagem. E quando chegar a hora, você vai ver que coisa horrível é. Mas quando você vê uma igreja nos moldes da Bíblia, ela vai se tornar mais bonita quando ela sair daqui e passar do outro lado. Deus abençoe.